A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você nesse dia uma porção da palavra que encontra-se em Filipenses 3, os versos 18 e 19. Diz assim: Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu quero refletir com você nesse dia acerca de um tema que está em voga neste momento. Eu quero refletir com você acerca da imutabilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é e sempre será atual. Esses versículos que nós acabamos de ler, ele fala justamente acerca daqueles que se tornam inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo, aqueles que tentam relativizar, aqueles que tentam negar a eficácia, a eficiência do amor de Jesus naquela cruz por nós. E aqui é muito claro que essas pessoas, o apóstolo Paulo chamando a atenção, muitos deles eram até discípulos do próprio Paulo, muitos deles abandonaram a fé, muitos deles preferiram acreditar em si mesmo, querer a glória para si mesmo, e eles acabaram se apostatando da fé. E eles passam neste momento, com as suas atitudes, com as suas palavras, com seu pseudo-conhecimento, começa a entender que as coisas terrenas são principais em suas vidas. Nós, hoje, vivemos numa geração corrupta, numa geração perversa, infelizmente. Mas eu creio que a palavra de Deus, sendo ela atual ela vem para nos confrontar. A palavra de Deus, ela vem para mostrar aquilo que eu e você precisamos mudar. A palavra de Deus, ela é tão atual que ela fala de coisas que estão acontecendo agora e que ainda irão acontecer. A palavra de Deus, ela nunca precisará de atualização feita por quem quer que seja. Escutamos recentemente um senhor, que se diz pastor, falando que a Bíblia precisa ser atualizada. E eu quero aproveitar esta oportunidade, caro ouvinte, e dizer para você que Jesus Cristo não precisa de atualização. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí você pode estar se perguntando, você disse inicialmente a Bíblia, mas a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Deus não precisa de atualização. Ele está acima de qualquer marco temporal. O tempo de Deus é o Kairos, é algo que não é cronometrado, é algo que está acima de tudo e de todos. Ele sempre será atualizado. Não precisa de atualização feita por homem. E aqui diz que, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Por quê que essas pessoas querem atualizar a Bíblia? Porque elas estão preocupadas com as coisas terrenas. Elas estão querendo adaptar o pecado, o erro, à Bíblia. A Bíblia, os evangelhos falam que são as boas novas de salvação, o próprio Antigo Testamento. Olha, todos eles sempre terá a palavra de exortação e de mudança para nós e sempre combatendo o pecado. Que a nossa luta é justamente contra as nossas dificuldades, contra as nossas debilidades, e o Evangelho, que são as boas novas de salvação que está na pessoa de Jesus Cristo, é que nos dá vitória diante dessas tentações, diante das dificuldades, dos pecados.
Mas, infelizmente, tem muitos oportunistas que estão se preocupando só com o terreno e acham que tem que contextualizar, que tem que atualizar a Bíblia para satisfazer determinados pecados que Deus abomina. E é algo que nós temos que deixar muito claro. Para Deus não existe pecado pequeno ou pecado grande. Para Deus existe pecado. E cada pecado, que significa errar o alvo, o Senhor nos dá uma oportunidade de arrependimento. Agora, nós não podemos querer que esses pecados eles se tornem normais à luz daquilo que Deus já disse que está errado. A palavra de Deus ela é imutável. A palavra de Deus está acima de qualquer marco temporal. A palavra de Deus sempre estará atualizada. Quando nós olhamos e lemos a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor sinaliza para as coisas que estão acontecendo no nosso dia, nos nossos dias. O que nós estamos vivendo nos nossos dias está escrito na palavra. E Deus nos orienta a fazer coisas contrárias ao que está acontecendo de errado nestes dias. A palavra de Deus combate o pecado. A palavra de Deus combate as heresias, os erros. Combate, mas em amor. O Senhor não compactua com o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Porque eu sou pecador, você é pecador, e Ele nos ama, mas o nosso pecado Ele não ama. Ele nos corrige, Ele nos orienta a mudarmos o rumo da nossa vida diante daquilo que nos faz pecar, diante daquilo que nos faz errar. Por quê? Porque o nosso alvo é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele está vivo e Ele quer que todos nós andemos num caminho de retidão, não num caminho perfeito, porque nós não conseguiremos jamais, neste corpo corruptível que temos, andar em perfeição. Mas a presença do Senhor nas nossas vidas, nos impulsiona a andar em retidão, a andar num caminho que dependa de Deus, que dependa de Cristo. Mas nós não podemos aceitar que pessoas queiram atualizar, entre aspas, a Bíblia para o seu bel prazer. Isso aqui é uma reflexão e um alerta para todos nós. A palavra de Deus ela é imutável. A mensagem dele está aí para nós, para cada um, para que possamos estar próximo dele, para que possamos combater tudo aquilo que está errado em nossas vidas com a ajuda do seu Espírito. Que você possa, nesse dia, refletir e não aceitar de que a palavra de Deus precisa de atualização. Porque se a palavra de Deus precisa de uma atualização, esse Deus não é soberano, esse Deus não é atual. Porém, o Deus que eu creio, que é o Deus que eu tenho convicção que você também crê, você sabe que ele não precisa de atualização. Ele é um Deus que está acima de tudo e de todos. E ele é imutável. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como diz a palavra de Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A ele, a Jesus Cristo, toda honra, toda glória e todo louvor. Deus no controle sempre. Que Deus te abençoe, caro ouvinte. Em nome de Jesus. Amém.